Boa noite, gente. Estamos aqui. Vamos dar início ao nosso programa de 0 a 6. Só estamos numa ajustes técnicos aqui. A nossa entrada é tudo ao vivo. Boa noite, Paulette. Boa noite, Paulette. Boa noite, pessoal. Todos que vão estar assistindo também, né, nos próximos, assistindo depois na reprise, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar um tema, né, para que a gente, não sei se a gente vai completar a semana que na outra, mas a gente vai continuar. Vamos falando, né? Se não der, a gente de repente vê outro e depois mais pra frente volta, né? Esse é um tema muito recorrente, né, na clínica, para nossa clínica, principalmente da criança de 0 a 6 anos. Né? Então, chegam muitos casos desse. A gente vai usar alguns termos hoje, é bom para você, enquanto pais, até se adequando, né, sabendo um pouquinho isso, mas a gente vai tentar falar de uma forma acessível. Mas quando vocês ouvirem falar comportamentos atípicos, né, a gente estava falando de comportamentos típicos, isso. O que era esperado para o desenvolvimento natural da criança de 0 a 6 anos, né? Foi essa a nossa primeira parte. E agora a gente vai começar a falar dos comportamentos atípicos. Nessas primeiras lives a gente vai estar falando do transtorno do espectro autista, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho o que é. Mas não é só esses, né? Não são só esses transtornos, são transtornos globais do desenvolvimento, né? Então, são transtornos que aí a gente vai falar desses comportamentos atípicos que não são esperados para o desenvolvimento natural da criança. Não quer dizer que não possam ser estimulados, que não tem intervenção, que o meu filho, eu ouço muito, né? Fala assim, meu filho vai ficar assim, né? Não tem jeito, né? É desse jeito. E não, né? Então a gente quer falar para vocês, mães, profissionais que às vezes também nos acompanham, né? O que é os sinais. A Ana vai estar falando um pouquinho aqui no começo e eu vou estar falando depois o que envolve, né, nesses primeiros sinais, nessa entrada da criança de 0 a 3, né? A gente vai estar falando um pouquinho hoje, né, para que depois a gente continue esse tema, mas o que está relacionado aí com o bebê, né, com o bebê até ele chegar com 3 anos, quais são esses sinais que vocês já podem estar atentos. A nossa intenção de fala aqui nessa live hoje, e esse programa de 0 a 6 é pensado realmente para trazer para vocês a gente poder trabalhar com isso mais precocemente. Já observando algumas situações, isso já chega, né, para um especialista para eles fazerem a avaliação e aí já chega para um tratamento ou para um estímulo, antes mesmo às vezes a gente ter um diagnóstico fechado. O estímulo é muito mais importante do que o diagnóstico, né, nesse momento. O diagnóstico nos embasa a pensar no prognóstico até depois, mas quando a gente, às vezes a gente não fechou, né, o seu filho não tem aí um diagnóstico de autismo, que às vezes vocês vão ouvir só falar isso, autismo. A gente vai estar falando que é um espectro porque é uma margem muito maior, né, nesse transtorno do que só falar daquele estereotipado que a gente reconhecia anteriormente, né? Então a gente vai estar falando para que vocês tenham essa consciência, está acontecendo alguma coisa de diferente, de atípico, por isso que a gente fala do atípico, né, que não está sendo esperado, vocês esperaram a época do estímulo, estimularam e não conseguiram ver essa diferença, então aí realmente vai chegar para uma avaliação, tá bom? Sim. Então vamos lá. Então, como a Maria disse, a gente nem se apresentou no começo desse programa. Bom, eu sou Ana Paula Rosa, sou fonoaudióloga. E eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, gente. Sejam bem-vindos novamente. Sim. Então, sobre os sinais precoces, a gente antes, né, como a Maria disse, a gente tem que entender que o TEA, por isso que a gente chama de TEA e não somente de autismo hoje em dia, porque ele é um transtorno que está dentro de um espectro, o que significa que a gente vai ter uma faixa grande no TEA, especialmente uma faixa grande de sinais e sintomas. Geralmente, quando é criança, são sinais porque ela não tem a queixa, né? Sintoma é quando a própria pessoa tem a queixa. Então, a gente observa vários sinais, comportamentos na criança, e esses comportamentos, eles podem ir de
alguma coisa muito leve, muito sutil, alguma coisa mais relacionada às altas habilidades e até um outro lado que seria algo muito mais grave, com deficiências associadas. Então, a gente com outros transtornos associados. Sim, muitos transtornos, comorbidades, às vezes, muitas vezes tem deficiência intelectual associada. Então, a gente já, só assim de cara, vocês já percebem que aquele menininho, personagem da Turma da Mônica, ele é apenas uma criança com sinais de autismo, né, do TEA. Ele é apenas uma. A gente vai ver que cada criança se manifesta de uma forma, cada criança ela nos requisita ajuda de uma forma diferente. E por isso que a fala da Maria é importante, né, quando ela diz que num primeiro momento o mais importante é o estímulo. Então o mais importante é o apoio educacional, sei lá, especializado, né, apoio clínico, enfim, orientação aos pais, porque as crianças precisam de ajuda para se desenvolverem no seu máximo potencial. E muitas vezes, como a gente está falando de um espectro, essas crianças que estão aqui do lado leve, elas requisitam muito olhar clínico para que você feche um diagnóstico, porque os sinais eles não são muito evidentes. São sutis às vezes, né? E a gente até fala aqui, né, que às vezes anteriormente tem alguns dados, até esqueci de anotar ali, mas tinham poucos diagnósticos, né? Era uma porcentagem da população e hoje a gente tem muitos mais. Sim. Isso não quer dizer que aumentaram os casos de TEA. Só quer dizer que agora essa sutileza está sendo pega, né, pelas avaliações, porque antes ficavam um adulto que chegava com alguns estranhamentos, um adulto diferente, e muitos adultos e adolescentes hoje em dia estão tendo esse diagnóstico na fase adulta, né, que não foi reconhecido e não foi estimulado, e às vezes eles têm limitações hoje, né, de habilidades sociais e de convívio por causa disso. Então a gente vai estar falando de sinais para que vocês observem, realmente a gente está falando de coisas precoces, né? A gente vai falar de 0 a 3 anos, mas realmente para orientar vocês, pais, né, que o mais importante agora é esse estímulo, esse cuidado com a família. As avaliações e os diagnósticos vão acontecendo ao longo do tempo, então às vezes até um que poderia ser moderado, às vezes vai ter um diagnóstico de leve, porque eles foram tão estimulados, né, durante essa primeira infância, que chegam lá com um diagnóstico até diferente, mas por causa do estímulo, a gente tem visto isso realmente. Isso. Então não fique preocupado só com o diagnóstico, a gente está falando aqui com pais que às vezes nem sabem o diagnóstico, mas têm observado algumas diferenças, então é disso que a gente quer falar hoje. Sim, esse aumento, né, as pessoas acham mesmo que tem muitos diagnósticos sendo feitos erradamente, porque tem muito, mas a questão, eu nem vou tocar aqui no assunto de diagnóstico certo e errado, só é que ficou um pouco mais fácil de se diagnosticar os que estão mais no espectro leve, porque os critérios foram melhores definidos. Então a gente tem o Manual de Saúde Mental, que é o que embasa muito da prática médica, e são eles que fecham o diagnóstico. É claro, existe sempre uma equipe, né? Então ele geralmente, o médico geralmente não vai fazer uma avaliação taxar sozinho, a não ser que os sinais forem muito claros. Se os sinais forem muito claros, ele pode sim fechar, só fecha e já manda para as especialidades, mas de modo geral precisa de uma equipe, né? Mas aí, como esses critérios foram muito bem definidos, aí você consegue pegar, você fica mais refinado, né, no olhar, você sabe o que olhar e aí você olha e você vê. Se você não sabe o que olhar, você vai olhar e não vai ver nada, né? Então é isso para tudo, né? E a gente tem avançado em várias áreas, né, relacionado a vários transtornos, e o espectro do autismo é um desses que tem avançado muito. O que a gente sabe em relação a crianças muito pequenas é que muitas vezes os pais acham que a criança tinha um desenvolvimento normal e que de repente ela parou, né? Então ela teve uma regressão. Isso é algo que a gente ouve há muito tempo.
tempo, há muito tempo. Tá, e até 1 ano ele era normal, até 10 meses ele era normal, até uns 18 meses ele era normal. E de repente ele parou de falar, de repente ele começou a ficar com medo das pessoas, e de repente não sei o que, não sei o que lá. Olha, quando eu comecei a estudar o autismo, ele nem era TEA ainda. Faz tempo, gente. Eu comecei a me encantar com isso no 2º ano de faculdade e ele não, assim, aqui no Brasil era tudo muito incipiente. Ele era chamado ainda de um transtorno invasivo do desenvolvimento. Que é o DSM-4. Isso. Depois ficou ali entre transtorno invasivo, transtorno global, depois veio para um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o que a gente fala hoje. Isso era uma fala muito frequente e ainda há muitas pesquisas que falam dessa regressão. Eu sinceramente, e até pelo que eu já li sobre isso, eu não acho que houve uma regressão. O que eu acho é que existiam sinais, só que os sinais no primeiro ano de vida, eles são muito sutis para a maioria das crianças. Por quê? O que você espera de um bebê? Você espera pouco de um bebê, né? Você espera que ele olhe, que ele sorria de vez em quando. Você espera isso, basicamente, né? Que ele não chore o tempo todo, mas que ele chore, né? Então, às vezes, o bebê até chora demais, mas a mãe ou a família acha que ele está irritado, tem ele cólica, tem muita cólica. Muita cólica, muitas vezes é interpretado como um sinal de uma dor. E aí, o que acontece? Quando a criança está perto de 1 ano, que é esperado que ela tenha vários pesquisadores aí, né? Por exemplo, o Tomazello vem falar que é o desenvolvimento mais da cultura mesmo, né? Então, com 9 meses ele começa a entender o gesto de apontar, né? Então, tem uma explosão ali de qualitativo de coisas que denotam a cultura da pessoa, né? Que coisas que seres humanos fazem, né? Então, aponta, começa a querer falar, olha mais, entende muito do que você fala. E ali com 1 ano, a criança já vai falar uma outra palavrinha, né? Com 14 meses, ela já está falando umas 5 palavrinhas, crianças muito falantes já falam 10. Então, mais ou menos nesse período, que as pessoas começam, tem alguma coisa errada, porque não faz isso, mas antes ele fazia. Será que fazia mesmo, né? Ou será que era porque você não esperava tanto e agora você espera mais, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento no desenvolvimento dos pequenos. Eu tenho um sobrinho que ele é autista, é leve, mas é. E ele foi uma criança que eu vi desde que nasceu. O que eu notava? Ele era muito passivo. Do jeito que você colocava ele no colo, ele ficava. Ele era uma criança, um bebê não dava trabalho. Não dava trabalho. Ele era muito dócil, muito fofo, sabe? Dócil mesmo, assim, no sentido de, sabe, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Você fazia algumas brincadeirinhas, ele ria. Só que na hora de dormir era estressante. O pequenininho virava aquele bebê dos incríveis, sabe? Sim. Umas crises de choro assim que, nossa, era difícil de arrumar ali a situação. E aparentemente ele não estava com nenhuma dor, nem nada. Depois a gente foi desenvolvendo ali, né? Percebeu que se chacoalhasse bastante ele ia se acalmar, e a gente foi desenvolvendo umas estratégias. Então, esse primeiro 6 meses de vida eu acompanhei bastante, né, desse meu sobrinho. E aí, isso ficou muito claro na minha cabeça quando ele foi diagnosticado mais tardiamente, né? E aí ele tinha uma fixação por coisas que... Tardiamente não, porque ele também não foi tão tardio, ele estava dentro da primeira infância, né? Mas não foi na primeiríssima que ele foi diagnosticado. Só que aí ele estava com muitos outros comportamentos, assim, que a gente pode falar depois. Em relação a esse primeiro ano de vida... Eu acho que o mais importante é a gente ficar atento a esses pequenos sinais sociais que o bebê já dá, que por muito tempo a gente achava que o bebê não dava, né? Até tem um seriado no Netflix, acho que é Desenvolvimento do Bebê, alguma coisa assim do bebê. É maravilhoso de assistir, vocês têm que assistir essa série, porque os pesquisadores eles fazem vários testes com os bebês para saber sobre essa compreensão
dos objetos, de como os objetos se movem, o quanto que eles vão prever isso, o quanto que eles entendem do funcionamento da outra pessoa, o quanto eles esperam, eles antecipam alguma coisa, né, que pode ser que aconteça. E a gente achava que os bebês não entendiam isso, que eles só iam entender depois mais pra frente, quando eles estavam grandinhos. E bebês muito pequenos conseguem até entender que um objeto que some, ele não some completamente. Então, assim, bebês com 2 meses de idade ou 4 meses de idade, que bebês conseguem entender que se ele está com alguma coisa amarrada no pezinho ou na perna e ele mexe e ele tem um resultado a partir daquilo, um barulho que ele gostou, ele vê um boneco que ele gostou, um objeto, ele faz de novo. Um bebê muito pequeno, que nem controla movimentos ainda dos membros, né? Isso é o que o povo lá da pesquisa chama de teoria da mente, né? Então, que é você conseguir prever ou entender como as coisas funcionam no mundo, falando bem basicamente, né? Então, e muitos desses estudos vão estudar a criança no espectro do autismo, porque há uma suposição de que essas crianças têm uma dificuldade de fazer essa teoria da mente, então de prever ações, sabe? Então, por exemplo, a gente sabe que se a gente chutar a bola vai para frente. Talvez uma criança no espectro do autismo ainda não tenha tido essa compreensão muito básica, né? Mas talvez ela não tenha tido. Bebês muito pequenos começam a entender que dependendo do jeito que eles agem, o adulto age de uma forma específica. Então, se eles choram, por exemplo, vem alguém e vai fazer uma ação, e aí ele se acalma. Um bebê que chora, e você tá ali e ele não para, talvez ele não tenha entendido isso, né? Que o adulto vem ali para confortar e resolver o problema, então ele chora por mais tempo. Então, são pequenas nuances que é muito difícil mesmo de perceber, né, no primeiro ano. Acho que mesmo as pessoas que de repente tenham muito conhecimento, né, é muito difícil, realmente, a não ser que sejam, igual a Ana falou, sinais muito visíveis, muito maiores do que isso, né, um choro que não para, né, um olhar que não comunica realmente, né, que vai falar assim 3 áreas do autismo, né, desse espectro que vai ter deficiência. Uma dessa socialização recíproca, né, que não é uma interação recíproca, não é só você estar ali, né, é você responder realmente ao estímulo que está sendo dado, né, isso é um dos pontos. Outra é a comunicação e outra alguns atividades estereotipadas, né, que a gente também vai ver, mas são nuances. Sim. Mas é claro que se você tem um bebezinho aí, a gente está falando, você tem um bebê até 1 ano, você tem observado que ele não te dá resposta, às vezes você mudou o tom de voz, ele também não consegue observar, o bebê já consegue observar quando está sorrindo, quando aumentou o tom de voz, quando falou que não pode, eles já respondem, né? Eles respondem esse estímulo diferente. Não é sempre uma criança do mesmo jeito. Nem muito irritada, porque também tem esses casos, né? Muito irritadíssimos, também sempre estão aparentemente estressadas, né? E também nem passivas, né? Que não respondem a nada. Então é visto como um bebê que não dá trabalho, né? Que bom, né? Tem caso um bebê calminho, que não dá trabalho, que também não vai se movimentar. Ele está sendo ali, às vezes são crianças que nem chegam a engatinhar, porque eles já vão depois pro andar, porque ele não está explorando da forma como o estímulo deveria receber. Ele deveria receber esse estímulo e querer explorar, né? Querer responder a isso, mas como ele não reconhece esse estímulo dessa forma, ele não responde, ele não tem essa reação. Né? Acho que falar de crianças que talvez bebês que não vão ter essa mesma reação, isso é uma boa observação. Né? A gente dá o estímulo, teria uma reação, e reações diferentes para cada coisa. Não, reage, parece que da mesma forma para tudo, né? Então é uma observação que vocês podem estar atentos, né? Isso. E isso exatamente o que a gente estava falando, quanto mais sutil for, provavelmente mais na ponta do espectro leve ele está. Provavelmente, né? E tanto que a gente vai ter bastante coisa para falar, viu, gente? A gente já vai lembrando de coisa. Tanto que, às vezes, essa
essa criança no primeiro ano, a pediatra não consegue observar também nenhuma diferença, porque ela vai passar lá 5, 10 minutos com a criança, você não consegue trazer nenhuma situação diferenciada, ou mesmo que você traga, às vezes vai ter a fala, não mãe, calma, né, ele tá se desenvolvendo, e ele está se desenvolvendo, tá gente, não é isso, né, mas desenvolvendo de uma forma que poderia ser mais adequada para o que ele precisa, né? Então não vai ser visto, às vezes não vai ser olhado. Agora já está tendo, né, profissionais que estão também com um olhar muito mais atento a alguns sinais. Sim, eu tenho uma fala nessa série da Netflix que a pesquisadora fala assim, os bebês, a gente tem uma ideia na cabeça de que os autistas eles não interagem, né? E eles interagem, e eles são amorosos, especialmente com os familiares, com as pessoas que eles têm mais apego, né? Mãe, pai, irmãos, eles são super carinhosos. E quando você tira do núcleo, pode ser que você veja uma reação muito estressante para a criança, né? Porque daí ele saiu ali daquele aconchego dele, né? Então, assim, isso é uma coisa também que a gente precisa ver com outros olhos. Eles são carinhosos, sim, eles gostam de... Nem todo autista tem essa reação exacerbada com toque. Né? Então tem crianças no espectro do autismo que gostam de abraço, que buscam abraçar a mãe, o pai, beijam, manda beijo. Manda beijo não, mas eles fazem, né, que querem beijar e tal, a mãe e o pai e tudo mais. E uma das coisas que uma das pesquisadoras diz aí nesse seriado Netflix é que um bebê típico, ele não só reage positivamente, com um sorriso, né? Enfim, com felicidade, né? Negativamente. Um bebê típico, ele não só reage positivamente, dando sorriso, essas coisas assim, como ele parece que quer mais. É como se ele quisesse ser beijado, mordido, sabe? Ele dá um retorno. Você dá, ele reage positivamente, ou seja, ele dá um sinal de que ele está gostando daquilo, ele sorri, ele te olha e ele pede mais. Ele te dá esse sinal. E é uma sequência atrás da outra. E é assim, se você for mãe de um bebê pequeno, com desenvolvimento típico, você vai perceber isso. Ele está a todo momento te dizendo que ele quer que aquilo que é bom continue, né? Agora, uma criança no espectro do autismo, ele pode gostar do que você está fazendo com ele, mas ele não vai ter essa intensidade, muitas vezes, do querer. Eu quero mais do que você está me dando, eu te quero, eu quero que você me deseje como essa criança fofa que você está dizendo que eu sou, sabe? Então, essa é uma coisa, olhar, é qualidade mesmo, sabe? É frequência de comportamento, mas também é qualidade. E quando você começa a perceber essas coisinhas, você começa a observar que há alguma coisa diferente no desenvolvimento, ou que não, que está caminhando bem. Isso mesmo. É sutil mesmo até esse primeiro ano. A gente vai falar de outros sinais aqui, mas é bem sutil. Mas para você que está aí, ou para você, mãe, que está vendo, observou uma amiga, uma colega, né, um sobrinho, um primo, alguma coisa, manda esse conteúdo. Manda, mas manda sutileza, porque dói, né? Eu vou falar disso depois. Mas assim, é todo cuidado, com certeza, mas já é uma observação, né? É difícil às vezes a gente aceitar, né, essa condição como qualquer outra condição de algum transtorno, de alguma diferença, né? Qualquer diferença. Se tiver uma orelha maior que a outra, já é uma aceitação super difícil. É mais fácil para arrumar, mas já é difícil. É verdade, sim. E aí tem a questão, então toda essa questão de se voltar ao outro, né, e buscar o outro na interação, é algo que as crianças fazem desde muito cedo, né? Um bebê acabou de sair da barriga e tá ali né? Agora tem essa coisa, né, de colocar o bebê junto com a mãe, a hora que acabou de nascer, ele olha, ele ainda tá atordoado, né, porque acabou de sair de um meio completamente diferente, mas ele já tem umas reações sociais que são muito fortes, né, fazem parte mesmo da nossa genética, né, a gente busca outros seres humanos o tempo todo. Então, pequenos sinais de que a criança fica muito no mundo dela, que eu
eu tô dizendo, é um pouco, fica vagando, sabe? Fica quietinho, não busca tanto essa interação com o outro, não olha tanto. Essa reação, né? Parece que não tem reação, tá lá. Isso. Você dá um estímulo, mas não tem reação. Conforme o tamanho do estímulo que você deu. Sim, claro. Crianças bem pequenas, elas sabem. Se você mudar sua voz, né? E se você mudar, às vezes, está falando bravo. Lugar. Você está falando bravo, você está falando muito feliz, elas sabem diferenciar isso, né? Até você fala bravo com o bebê, ele fica ressentido, né? Ele chora, ele chora triste, assim, né? Você ficou bravo comigo, né? Então, isso, e aí a gente vai ver sinais muito mais fortes quando a criança vai fazendo por volta de 9 meses, que a gente espera que haja uma diferenciação e da atenção, né? Então, mais ou menos até uns 7 meses, a criança tem condições de fazer uma atenção diádica, né? Que ela faz dupla. Ela interage com a mãe e com o pai, ela interage com o objeto, ela sempre interage com mais um elemento, né? Aí, vai passar um tempinho, ela vai ter condições de fazer um triângulo de interação. Então, ela presta atenção em uma coisa e chama a atenção do adulto para outra coisa, né? Pode ser um objeto ou um evento. E aí, isso geralmente está em atraso na criança no transtorno, né, do espectro do autismo. Então, às vezes ela até vai conseguir fazer isso mais pra frente, mas geralmente tem um atraso aí. E às vezes demora, às vezes é um atraso de mais de ano, né? Às vezes já se configura como um transtorno mesmo. Então, as crianças que têm mais dificuldades, elas têm menos essa habilidade de manter uma atenção conjunta, né, em relação a objetos, fatos e experiências. E aí, isso é um dos pré-requisitos, tanto quanto a essa interação em dois, né, para desenvolvimento de todo o resto, né, como aprender novas coisas, aprender a falar, né, a se comunicar, antes de falar, a se comunicar com gestos, com expressões faciais, corporais. Então, isso é a base. A gente só aprende aquilo que a gente está atento. Se a criança está prestando atenção em outra coisa, ela vai aprender outra coisa. E é por isso que o desenvolvimento de uma criança no espectro do autismo é diferente. Porque elas estão preocupadas, atentas a outras coisas que não são o que a gente espera. Aparentemente está sendo o estímulo dado para ele naquele momento. Né? Como se a gente deu um estímulo, falou oi, chamou. A gente quer que ele responda aquela reação, só que ele está atento ao bichinho que passou lá no ar, então ele estava com hiperfoco naquela outra coisinha que estava, e a gente quer, se a gente der um estímulo de chamar, a gente gostaria como reação que ele olhasse, pelo menos. Esse né? é outro sinal, né? Olhar ao ser chamado, bebês aprendem o nome rapidamente. Sim. E eles muitas vezes demoram para entender que o nome deles... E não que depois não consiga, tá, gente? Eles vão conseguir fazer, mas a gente vê nessa primeira que eles são ensinados a dar essa resposta. E não que eles já conseguem responder espontaneamente a isso desde esse primeiro ano. Né? Isso. Eles vão sendo ensinados, né? Que você precisa responder. Quando você ouve... Você precisa responder, porque a gente está fazendo uma comunicação. Então, se eu te chamo, eu quero. Quando você me chama, eu também olho. Isso é um ensino, por isso o estímulo, né? Vir para o atendimento, fazer essa estimulação, porque isso vai sendo ensinado, que é uma comunicação, que para eles estavam prestando atenção em outra coisa. Mas agora ensinar que assim, quando é chamado, você vai parar a sua atenção em outra coisa para me responder o que você foi chamado, né? E aí, assim, às vezes você vai ficar gritando, ele não vai. Então a gente sempre fala, vá na frente, vá onde ele está vendo você. No foco de visão. No foco de visão, para que você faça realmente esse contato, até ele tomando esse ensino e depois ele conseguir responder de uma outra forma. Isso. Mas é bem difícil, mesmo quando eles conseguem responder depois. Eu vou sair aqui do que eu estava prestando atenção para ti. É difícil para fazer, né? Sim. Porque eles têm que mudar o outro foco, né? Tem que dar foco a outras coisas, né? Sim, o cérebro deles funciona de forma diferente, né? Então, às vezes, o que é muito prazeroso pra gente é algo quase insuportável para uma criança no espectro. E você só descobre isso convivendo com uma, porque cada uma acha uma coisa ruim, e essa mesma que acha uma coisa ruim pode achar uma coisa muito boa que outra acha que é ruim. Então você vai
descobrindo na convivência mesmo, né? E tem crianças que não toleram, por exemplo, som de eletrodomésticos, né? Eles se assustam, eles choram, têm muito medo. Tem crianças que não estão nem aí pra barulho nenhum. E aí não come bem, sabe? Não, isso, né? O alimento sólido, quando inicia o alimento sólido, às vezes o leite vai, mas quando inicia o alimento sólido, não vai. Ou depois você vai achando a organização que ele come aquele alimento sólido, né? Que não é que ele não queira, mas é uma organização do ambiente. Precisa tal prato organizado, onde que fica tal coisa. E aí você vai, igual a Ana falou, convivendo é que realmente você vai ver, né? Essa hipersensibilidade para algumas organizações. Então, alguns aceitam toque, outros não vão aceitar esse tipo de toque, né? Isso, e às vezes aceita ser abraçado, pegado pela família, né? Pelo núcleo familiar, e outra pessoa de fora não, né? Eu tenho crianças pequenas que eu atendo e demora um tempo para chegar. Eu sempre dou uma forçadinha na amizade, né? Eu vou chegando perto, mas às vezes elas fazem sim, elas estranham mesmo, né? Então aí eu sei que tô passando do limite, tem que dar uma retrocedida. Mas elas necessitam ter contato com pessoas diferentes para que elas entendam, né, que a vida é assim, que a gente vai se relacionar com uma série de pessoas e essas pessoas esperam coisas da gente. Então, hoje em dia tá assim, como tem muitas crianças com diagnóstico, também tem muitas pesquisas que foram desenvolvidas e muitos métodos para se trabalhar com as crianças no espectro do autismo, né? E muitos deles são baseados em comportamento mesmo, né? Então é isso que a Maria falou, você ensina a criança que ela tem que olhar, você ensina a criança a brincar com o brinquedo, ou você ensina que a interação com outro adulto pode ser muito legal, você ensina. E eu acho muito positivo, a gente pode aprender muito essa teoria da mente quando a gente diz, numa situação controlada, a gente diz explicitamente para a criança, né? Olha, nessa situação eu fiz isso, eu espero que você faça isso. Para que daqui a algum tempo ela consiga generalizar, né? Então, se essa pessoa fez isso, eu já vi isso acontecer muitas vezes, então eu já entendo que isso pode acontecer de novo de tal forma. Como é difícil essa, que a Ana falou, assim, prever a situação, né? Observar que aquilo simbólico mesmo, relacionado a esse simbólico que é deficiente, então é muito concreto, o que você me dá agora eu consigo observar agora, né? Então, assim, um dos estímulos que a gente sempre trabalha, que eu falo para as famílias e para as escolas, até principalmente nessa primeira infância, é ter coisas. Se vai contar uma história, então que tenha coisas concretas para ele manipular naquele momento. Eu estava numa reunião hoje até falando isso, né? Mas vai contar uma história tão abstrata para ele, tão longe do que ele reconhece, e ele vai se perder, ele vai pegar um foco em outra coisa, não vai estar ali. Então, assim, se a gente pretende que ele vai tendo esse ensino daquilo que a gente quer ensinar para ele no ensino regular da escola, então a gente precisa trazer para o concreto também, né? Ele precisa estar ali manipulando aquilo até ele aprender aquela situação, assim, conseguir internalizar algumas coisas. O concreto faz muita diferença para as crianças. Faz para todas, né? E para eles também, mais às vezes, né? Às vezes mais. E, assim, alguma coisa que eu acho que é muito importante de dizer e que alguns métodos às vezes acabam atropelando, né? Às vezes nem é o método em si, mas às vezes é como o profissional enxerga. É isso que você falou. Comportamentos fazem parte da vida de qualquer animal e homens são animais antes de serem homens, né? Então, acho que é ok a gente se basear nessas teorias e elas ajudam demais. E elas ajudam crianças sem espectro, sem estar no espectro, né, do autismo. E ajudam muito elas. Só que tem uma coisa que é muito importante. Essas crianças, elas têm muita dificuldade de abstrair situações. E elas têm muita dificuldade de generalizar situações. Por isso que muitas vezes... Piscou aqui. Eu acho que tá funcionando. Tá certinho. Eu acho que provavelmente é por isso que muitas vezes elas agem reativamente a algumas situações. Porque elas não entendem o que vai acontecer daí. E aquilo é algo que talvez seja insuportável para elas não entendem, sabe? Então, elas necessitam de sentido. Sentido é base de qualquer ser humano.
nesse planeta inteligentes ou mais inteligentes que a gente, vai ser outra coisa. Talvez eles tenham outro sentido, certo? Mas esse mundo que a gente conhece foi a gente que criou, né? Tudo que existe nele, a gente deu um nome, a gente pesquisa, a gente quer saber, enfim. Então as crianças, elas precisam, todas as crianças precisam desse olhar de você entender o comportamento, entender como ajudá-la a aprender coisas, aprender ações, aprender o que acontece naquelas ações e generalizar essas ações, mas sempre também considerando o contexto e o sentido, né? Eu acho que isso falta às vezes. E falta, como aí falta sentido, falta linguagem, né? E aí depois a gente vê adultos, hoje em dia a gente já tem adultos, né? TEA com altas habilidades, muitas vezes, e com lacunas gigantescas para entender piada, para se comunicar nessas entrelinhas, né? Para entender o simbólico. Esse simbólico, né, a gente vai ver muito com as crianças, né? Desde muito pequeno, né? Então a gente vai pegar um objeto, ele vai servir de outra coisa. Então eu vou pegar aqui e vai virar um avião, não sei o que. A gente vai falando do avião e as outras crianças normalmente já vai entrando na história do avião, né? E assim, para essas crianças, né, para esse perfil, é muito difícil passar disso aqui para um avião, né? Porque assim, como é? Isso aqui não é um avião. Não é um avião. Porque não é um avião. Então, assim, passar para esse simbólico, para essa piada, para essa sutileza que é, né, esse sentido, né, a percepção. Sabe quando a gente tem a comunicação falada aqui, mas a gente observa, percebe, percebe alguma coisa, não vai passar essa sutileza dessa percepção, que a gente fala de percepção, dessa sensação, mas nossa, você me falou tudo bem, Maria, mas eu tô com a sensação mas o jeito que você falou... mas eu tô com a sensação que você não tá bem hoje, né? Nossa, acho que você tá cansada. Então, assim, isso que enquanto crianças a gente já vai observando, né? A gente já vai aprendendo essas sutilezas do mundo, né? Eu tenho as crianças pequenas em casa, né? Então eu falo, por exemplo, é muito frequente a gente, eu já vê, né? Assim, mas como que a Rebeca entendeu isso? Da onde que ela pegou isso, né? Sabe aquelas coisas? E normalmente a gente não vai ver nesse comportamentos atípicos, né? Nesse desenvolvimento atípico. Não que não possa ser aprendido, né? Mas ele é um aprendizado. Depois, você não viu que isso dizia outra coisa? Que essa palavra tem duas conotações? Né? E a gente vai ensinando para ela que é difícil ela entender que é duas coisas. Né? Que é por isso que na piada coube essa palavra, que normalmente as piadas são assim, né? São com outra conotação que a palavra tem. Mas você vai falar, você vai rir e a pessoa assim, não vai participar com você, não vai conseguir interagir. Acho que assim, primeiro é o não verbal, né? Primeiro é o corpo. O sentido ele é muito construído no corpo. E se a gente observar os animais, isso fica muito claro. Por exemplo, eu tenho um cachorro, né? Se eu falar assim pro meu cachorro lindo, você é muito lindo, ele vai ficar com medo. Agora se eu falar assim, ai, você é feio, nossa, como você é feio, ele vai vir com o rabinho abanando todo feliz, entende? Então, o que ele está prestando atenção? Na prosódia da minha fala e no meu gesto corporal, né? Isso é o fundamento da comunicação, né? As crianças bem pequenas, elas sabem isso. Bem pequenas. Eu estava fazendo hoje uma orientação para uma escola e foi uma das coisas que eu coloquei. Ele já tem 5 anos, né? Mas assim, a dificuldade de entender um comunicado muito grande, abstrato, contém uma história sobre aquilo, do que você precisa fazer. Não que a gente represente com nossos sentidos, com o nosso corpo, o que ele precisa fazer, mas que sejamos concretos, rápido, né? Dê opções, não precisa ficar pensando, o que você vai fazer hoje aqui nesse papel? Qual desenho que você quer fazer? Se perdeu, ele vai pegar foco em outra coisa que traga mais segurança, que seja mais concreto. Então, aqui tem 2 desenhos, vamos desenhar um cachorro ou um gato? Né? E trazendo esses sentidos, né? É muito presente. Eu sei que às vezes eles não estão respondendo nesse mesmo estímulo, Maria, mas eu estou rindo com ele, mas eu estou fazendo e parece que ele não está respondendo, mas ele está aprendendo depois a dar essa resposta, mas é uma observação que você vê que ele já não está respondendo com essa comunicação que a gente está falando aqui.
né? Então as mãos, às vezes essa comunicação não verbal. E aí vai vir a habilidade depois da comunicação, né? Que acho que a Ana vai trazer um dos pontos, né? Eu sempre falo que as crianças nesse transtorno, eles chegam primeiro para fono. Ninguém com 1 ano vai levar para psicóloga para fazer uma avaliação psicológica da criança, que nem se comunica, né? E aí depois, quando eles chegam para fono 1 ano e meio, 2 anos, quando é precoce, quando vocês já conseguiram observar que é ótimo. Às vezes vai chegar com 3 anos não fala. Sim. A criança que não fala com 3 anos. Então, vai chegar porque, como eles não conseguiram absorver essa comunicação do mundo, a fala vai ter dificuldade. Como não desenvolveu os pré-requisitos, né? Tudo é pré-requisito. A gente tem uma ideia de que, ai meu Deus, chegou num ano e quem falou, né? Não, gente, as crianças aprenderam uma série de coisas baseadas especialmente nessa reciprocidade com o outro e nessa atenção conjunta com o outro, né? Então, isso é a base. Qual é a outra coisa que é base? Imitar. Então, as crianças no espectro do autismo, elas têm muita dificuldade de imitar. Elas nem entenderam ainda que elas podem compartilhar coisas com vocês, né? Então, como que elas vão entender que podem imitar? Vocês podem fazer pequenas coisas, né? Que é geralmente o que eu faço com as crianças em terapia, no atendimento. Eu faço pequenas ações simples, então o que ela consegue fazer, dentro do que ela consegue, eu vario um pouco. Então, gosta de brincar com carrinho, isso é uma outra coisa, né? Quando tá ali, já com a idade de brincar com brinquedos, eles brincam, né? Mas eles ficam com uma brincadeira um pouco rígida. É sempre isso, observando não são todos, mas uma grande maioria. Eles ficam observando aspectos específicos dos objetos, né? Então, isso, às vezes fica com o carrinho para lá e para cá, fica observando, eles gostam muito de observar movimentos giratórios, né? Então, muitas vezes eles ficam de olho na roda, ou se tem algum outro aspecto ali do objeto, eles ficam ali naquela brincadeira que não cria, não sai daquilo. Isso. Não brinca com o que é o objetivo do brinquedo. Isso. Então, um carrinho vai servir para percorrer um caminho, né? Que vai passar em tal lugar, que vai passar em tal lugar, que vai chegar nesse. Então, os carrinhos, às vezes, ou os lápis de cor servem para ser enfileirados, para ser organizados, né? Não servem, às vezes, para a finalidade que realmente a gente pensa que é aquele brinquedo, né? A gente pensa, vai pegar esse brinquedo e vai fazer isso. Um adulto vai pensar, mas a hora que você vê, ele não fez o que você pensou. Acho que eu sempre falo para as mães, brincou de uma forma que você não imaginaria brincar? Isso é um dos pontos, gente. É uma brincadeira diferente. Você vai ver, ele tá com todos os mesmos brinquedos que qualquer outra criança brincaria. Sim. Não é o problema com o brinquedo, assim, mas a finalidade do brinquedo não é a mesma. Né? Tem uma organização, às vezes, diferente, tem uma estereotipia que fala assim, é um movimento, é uma rigidez em algumas coisas. Né? Rigidez com a rotina, que vai colocar até o que vai primeiro, o que vai depois. Né? Isso é muito frequente, que a gente já vai ver com a criança muito pequenininha. Né? É uma diferença no brincar. E uma reação, às vezes, exacerbada, porque a coisa não saiu do jeito que ele esperava, né? Então, isso acontece com bastante frequência. Às vezes quer encaixar, quer empilhar, porque são ações que eles fazem, né? Crianças que têm um prognóstico de um bom cognitivo, elas dão conta de fazer encaixes e tal. Às vezes um pouco atrasadas, né? Mas tem uma hora que sai ali por volta dos 2 anos, sai. Então, ele está empilhando, mas falta um pouco de destreza para eles, porque eles ainda são pequenos, né? Então, eles têm um pouco de dificuldade para encaixar. Aí ele encaixa direito, cai, aí chora, aí você arruma rapidamente e resolve. Mas se você demora um pouco, aí estressa muito. É uma reação muito estressante. Com qualquer tipo de mudança do que é esperado, né? Não que ele espera. Do que ele espera. Isso não é só do brincar que ele tem que estar naquela posição. Às vezes da organização da comida, da rotina. Então, qualquer coisa que vai sair quando eu chego na sala de aula, minha professora está em tal lugar, esses colegas que eu vejo. Então, assim, todas essas coisas vão estar no que eles acreditam que é o que organiza mentalmente eles, né, internamente. E quando qualquer uma dessas coisas sai do lugar, há uma alteração muito grande. Né? Então, alguns até ficam agressivos, irritados.
Mas é realmente porque essa situação saiu do controle, né? Do que era ali reconhecido como correto, né? É assim. Então eles sempre vão falar realmente, né? Não, mas é assim que faz, é assim. E se a gente tá assim. E se a gente pensar bem, faz sentido, né? Porque eles têm uma dificuldade de generalizar ações. Então, não sei o que eu vou fazer agora, depois que acontecer exatamente. isso. Se eles têm dificuldade de generalizar ações, eles ficam realmente sem saber o que vai acontecer depois. E isso gera muita insegurança, né, para eles. Então, a gente também, né, quando a gente vai fazer algo novo, nunca fizemos parecido. A gente consegue, quando é parecido, generalizar e trazer uma certa presença. Mas se você vai aprender alemão, que é algo novo, sei lá, né, na sua língua, você fica perdida. Se você for colocado dentro do país que você só vai ter que falar alemão no primeiro dia, vamos dizer. Isso é estressante, isso pode te deixar irritado. É claro que você vai ter outras habilidades para lidar com isso, mas uma criança a gente está falando de 0 a 3 anos, já não tem essas habilidades, qualquer uma. Sim, não é só uma criança do espectro, qualquer uma não já teria essa dificuldade de lidar com essa diferença, né? Com o novo mesmo, né? Então, assim, eu espero que ele seja usado dessa forma. Você quer me falar que pode brincar de outro jeito? Não. Isso não é aceitável. Assim, o papo vai longe, gente. Nossa, já são 9h05. Verdade? Sim, 9h05. Então, assim, gente, eu acho que o que é importante a gente dizer, né, é que há sinais, né? Os sinais podem ser sutis, porque a gente ainda não entende muito bem o que esperar de um bebê, né? Especialmente se for um bebê primeiro da casa. Né? Isso! Ai, eu nem falei ainda. A Maria tem que falar. Eu vou falar um pouquinho, e a gente tá falando da criança até mais ou menos 1 ano e meio, foi o que a gente estava apresentando, acho que de sinais, 1 ano e meio, 2 anos. Para que depois a gente vá trazer sinais mais visíveis, com certeza, nessa criança maiorzinha. Mas o que eu queria trazer para vocês de contribuição para os pais e para os educadores que às vezes estão com esses pais, né? É muito difícil, eu acho que reconhecer também todos esses sinais. Eu coloquei alguns pontos que eu lembrei que agora a Ana falou. Não ter outro filho de comparação ou uma outra criança nesse momento é um dos pontos que mais pegam. Normalmente vem esse diagnóstico tardio em mães de primeira viagem. As mães que já têm outros filhos geralmente é mais Ele nossa, alguma coisa tem de diferente quando você já tem outro, né? Outro com comportamento típico, porque a gente também vai ver casas com mais de um filho com transtorno, tá? É frequente, gêmeos, então a gente vai falar assim que tem essa condição genética, né, hereditária. Então, uma família que tem um avô, que tem um pai, né, vai ter uma probabilidade maior disso acontecer. Então, se você tem um filho típico, né, desenvolvimento normal, já tem outro, já é mais fácil chegar para uma avaliação precoce. E aí, essa primeira viagem, como a gente não tem comparação, a gente fica esperando. Não, a gente leva para o médico? Não, calma, né, isso é normal, né, não que não seja normal, né, mas assim, isso é normal, agora ele vai começar a falar. Não, agora ele vai começar a interagir, agora na escola. Aí quando vai para a escola, as escolas hoje estão bem melhor preparadas. Mas a gente está numa época, gente, que as crianças não foram para a escola no ano passado e agora estão começando aí. Então, assim, vai se ficar uma lacuna aí de crianças que só estavam nessa primeira idade e depois já estão agora com quase 3. E só interrompendo um pouquinho, é que as crianças pequenas que entrariam na escola antes, por exemplo, com 2 aninhos, elas vão entrar com 3, né? Então, isso é um problema. Então, assim, é uma das outras coisas que a gente não consegue chegar para essa avaliação nesse momento. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que realmente o nosso trabalho aqui, eu e a Ana, a gente tem trazido um conhecimento que às vezes os pais não têm. Então tem referência de pais falando, mas Maria, eu nunca vi falar disso. Nem sabia, eu não consegui saber que era diferente. Eu sabia que era diferente, mas assim... Como? Não, eu sabia que era diferente, mas eu achava que era igual aqueles autistas que ficam assim, ó, batendo, sabe? Não é. Ou aqueles que batem em outras crianças, né, que são agressivos. Isso. Porque eles vão pra ponta pra um autista clássico. Clássico, né? Isso, estereotipado, né? Aquela coisinha que a gente via que antes era
realmente só o diagnóstico desses. Aquelas primeiras descrições do Kanner, né? Porque isso já ficou para trás, né? E aí, assim, por não saber também de desenvolvimento humano mesmo, você não sabe às vezes, né? Num dos meus cursos de orientação de pais, eu falo muito, reconhecer o desenvolvimento é parte da nossa vida enquanto mães. Saber o que é esperado, não é que a gente vai colocar ali, fechou um ano, não fez, tem problema. Não, mas saber o que é esperado, por isso que a gente falou lá nos primeiros encontros, do que é esperado, né? Isso é uma coisa que às vezes nos falta, e aí a gente não consegue aceitar que o nosso filho também já tem apresentado comportamentos atípicos. E um terceiro ponto é esse luto dessa criança perfeita que a gente precisa fazer em várias situações da nossa vida. Né? A gente espera na gravidez, né, quando você, provavelmente quando você engravidou, mesmo que foi desejado ou não foi desejado, não foi planejado ou não, você espera depois dessa gravidez, você idealiza o histórico do seu filho, sendo assim, vai crescer, vai virar um adolescente, vai virar um adulto, vai sair de casa, a gente já programa, né? Já imagina, não tem como, isso já acontece na nossa mente, como é que vai ser. Então vai ser como a outra criança, começou a andar, começou a falar, foi para a escola, deu algum trabalhinho, mas assim, é isso que a gente coloca na mente. E aí quando chega uma criança que você está observando um comportamento diferente, demora para chegar, se você não tem uma orientação, se você não está às vezes com pessoas também para te orientar nisso, uma escola, um profissional, demora para que a gente aceite que essa criança não existe, né? Essa criança que a gente idealizou não existe, né? E não é só com filho atípico, gente, eu falo que eu vivo isso também, às vezes eu vejo alguns comportamentos da minha filha e eu desejava, né, idealizava uma menininha totalmente diferente do que às vezes a Rebeca me apresenta, e eu tenho que lidar com isso. Nós temos que lidar às vezes enquanto profissionais que a gente espera que a criança vá desenvolver de uma forma, que a família vá fazer isso, e quando isso não acontece, a gente precisa lidar com esse luto, né, que isso não existe e não tem problema, né? Essa não o seu filho, nenhum é perfeito, tá? Mas assim, não é ninguém isso. É perfeito. E aí você vai passar um processo de aceitar isso. O primeiro processo é negação. Normalmente, todos os problemas que a gente tem, o primeiro passo a gente nega, né? Então, às vezes, viu o sinal, é sutil. Não, espero. Mesmo que não é sutil depois, às vezes a gente vai negando até não dar mais conta. Sim. Né? Todos os campos estão aparecendo. E aí a gente vai para aceitação, para que depois haja o passo da gente trabalhar com isso. Então, por isso que esse estímulo precoce às vezes não acontece também. Né? Porque enquanto pais nós temos que lidar com todas essas situações. Se você sabe bem de desenvolvimento, já é mais fácil. Mas para os pais que não estavam atentos de primeira viagem, lidar com esse luto, eu falei de mandar live, né? Mas é isso, né? Não precisa ser tão assim, manda live aqui, ó, o recado. Não é assim, né? Dói, é um recado, seu filho é assim, tá? Dói demais, gente. Dói, porque é um luto. Você perdeu alguém que você idealizou, você vai ter que fazer esse velório, você vai ter que viver essa morte. Desculpa, engasguei com minha saliva. Para dar espaço para a criança real que você está aí. E a gente está falando dessa criança real. E nos próximos encontros a gente vai falar como que você pode até estimular melhor essa criança real. Sim. Essa é a criança que você tem, que nós temos, né, que chega aqui para nós, é essa criança que a gente tem no atendimento. Então a gente precisa lidar que ela tá assim, o que a gente vai fazer daqui para frente? Não adianta idealizar que ela era para estar dessa maneira, ela era para saber isso, ela não sabe. Né? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora com que ela sabe e estimular ela para ela aumentar, né, essa variante de comportamento que ela não conseguia fazer. Isso é totalmente possível, mas vai depender de todo esse processo. O que eu sempre digo para as mães é que a criança, o seu filho, né, ele não muda por causa de um diagnóstico, ele é a mesma criança, com ou sem diagnóstico, né? O diagnóstico ele serve para orientar condutas mais profissionais, né? E lógico, até as condutas do profissional para orientar os pais. Mas e algumas condições de direitos, também, de escola,
alguns transtornos têm direito a isso recursos, também. né? Entra no INSS, então precisa-se do diagnóstico em si. Mas quando a gente está falando de uma criança muito pequenininha, não fiquem preocupados de ter o diagnóstico em si. O indicado é, via alguma alteração, vai para estímulo precoce. E às vezes isso depois é descartado até, mas só foi descartado porque ele já foi bem estimulado. Sim. E já conseguiu ver alguma coisa, né? E quando não é, vai ter. Não que vai ter só porque ele é estimulado não, tá, gente? Mas assim, vai ter uma variação desse espectro que a gente falou lá do leve pro grave, vai ter sim, por causa do estímulo, às vezes bem precoce, você vai ter uma diferença na conduta que ele vai ter ao longo da vida. Exatamente. Quando é trabalhado na primeiríssima infância, você consegue assegurar uma série de aprendizagens mesmo, de desenvolvimento de habilidades, que talvez se feche uma janela importante se passar. Então, e a gente não falou de um monte de coisa, né? Mas a gente vai... Eu nem cheguei na linguagem. Nossa! Mas, ok, é complexa, sim, né? Enfim, eu acho que a gente falou de pré-requisitos, alguns sinais, né? Pré-requisitos para um desenvolvimento mais que a gente esperaria que fosse mais saudável e por que às vezes não é, né? Acho que a gente conseguiu abranger dessa forma. E aí a Maria trouxe o que a gente faz com isso num primeiro momento, né? Um pequeno passo. E você que está vendo a live, às vezes pode estar nesse processo, não, Maria, mas eu não quero ver. É diferente, mas eu não quero ver, mas esse é um processo natural, então tudo bem. Vai passar o tempo de você aceitar, de você estar disponível para procurar ajuda, tratamento, né? Tanto para a criança como para os pais. Né? Eu trabalho muito com orientação e encaminho os pais para o atendimento deles também, porque é muito importante a gente lidar com essa situação. Já é difícil, eu falo, essa parte do autoconhecimento dos pais, do manejo, do que a gente aprendeu da nossa infância, a gente já colocar na criação dos nossos filhos. Muito mais quando é uma criança que a gente não aprendeu sobre aquele comportamento. Né? São comportamentos que a gente não espera. A gente não espera, a gente não sabe como estimular, né? E a gente às vezes fica esperando que vá acontecer alguma coisa, mas nunca acontece. E às vezes sabe, né? Impressionante, né? Tem algumas mães, assim, eu acho que boa parte delas. Nossa, eu fico impressionada como elas sabem. Eu acho que elas aprendem mesmo na vida, né? Na convivência com a criança, o que funciona melhor. Então, a gente não dá pra entrar em outro assunto, mas a gente conversa mais sobre como as mães sabem como ajudar seus filhos. Muitas vezes elas sabem na rotina do dia a dia. Aqui tem uma dúvida da Paulette, Muitos especialistas falam que é importante um diagnóstico precoce, mas vocês acreditam que é possível para os pais não especialistas perceber o espectro? Porque pelo que eu estou entendendo, os sinais são muito sutis, não de todos, mas tem uma boa parte que sim. Além do fato de muitos pais não conseguirem ter acesso à informação correta e fácil. Tenho essa dúvida, por favor. Então, sobre o diagnóstico precoce, nossa, Paulette, a gente deixa para olhar a mensagem. Não, mas assim, Paulette, mas a gente está falando dessa sutileza, mas é nessa primeiríssima infância. Eu acho que o diagnóstico precoce ele é importante e eu acho que tenho certeza que é muito mais fácil para quem tem olhar treinado. Então, quem trabalha com crianças no espectro do autismo, se você levar para um médico, para um neuro ou para um psiquiatra que trabalha com o transtorno do espectro do autismo, ele vai saber dizer, ele vai saber para quem encaminhar para fazer uma avaliação que vai ajudá-lo a dizer. E essa pessoa vai ter o olhar para dizer, sabe? Ou vai saber aonde procurar para ajudar. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, é explanar sobre o assunto e dizer para que chegue na avaliação. Sim, para que vocês consigam perceber se algo vai bem ou se algo não vai tão bem. E aí sim vocês busquem um especialista. Do meu ponto de vista, o diagnóstico precoce ele é muito importante, mas ele nem sempre é possível. Isso. Mas o que a gente está trabalhando, gente, aqui vai ser possível, desde que vocês, enquanto pais que estão aqui assistindo, já consigam. É exatamente para isso a nossa fala com os pais. Porque não vai ser o profissional, você precisa levar a criança para o profissional. Senão a criança não chega. Então, se você não aceita, se você não passa por esse processo, se você não chega
se você nega, se você não aceita, e aí ele não vai chegar para essa primeira avaliação precoce, não vai chegar para a avaliação precoce se ele não estiver numa creche bem estruturado e com um pediatra que vai ver ele muito pouco. E às vezes a criança chega, mas isso eu tenho muita experiência, acontece com muita frequência. A criança chega, só que na possibilidade de fechar o diagnóstico, os pais não dão conta. E aí a criança some. Então, eu acho que essa fala da Maria é importante nesse sentido, né? De a gente entender o nosso processo, para que a gente, com o nosso processo, não prejudique o desenvolvimento da criança, né? Então, que a gente não interrompa um processo de diagnóstico, que a gente tenha consiga entender o que acontece aqui dentro da gente, a gente consiga tolerar ou buscar formas de nos ajudar mesmo, né? Para que a criança consiga seguir no processo dela. Isso, gente, isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou dar parabéns lá para a filha da Paulette, que acho que hoje está fazendo aniversário, Paulette. Parabéns! Assim, não dá. É uma brincadeira que ela faz com a filha dela. Mas assim, parabéns, né? Obrigada por sempre nos acompanhar aí, gente. A gente continua semana que vem a falar principalmente das crianças um pouquinho maiores, que é muito mais visível, mas ainda é difícil às vezes todo esse processo, mas a nossa intenção é realmente ampliar essa visão, né? Para que chegue realmente para o tratamento. Eu acho que é um assunto complexo, né? É muito assim, a gente poderia ficar um mês aqui conversando e a gente não daria conta de tudo que foi descoberto e que é descoberto a cada dia, né? E é realmente um assunto que mais especialistas falam, né? Poucos, se vocês procurarem no YouTube, até tem canais de alguns pais falando, né? Mas você vê que ainda é pouco, né? Então falta isso, por tanto que tem de relevância, né? De referência desse transtorno nessa primeira infância. E assim, o relato do pai é um relato único, né? Só então, deles. É mais simples quando você ouve um pai falando, é legal buscar relatos de mães e pais, porque ele é especialista no filho dele. No filho dele é especialista. Então, se você for ver vários relatos, você vai ver que cada pai fala uma coisa. De vez em quando eles falam uma coisa que é comum, em geral, mas como eles são especialistas nos próprios filhos, eles sabem dizer do filho deles. Mas eles não precisam ter essa complexidade de olhar que a gente acaba trazendo, que acaba despejando. Aí vocês que lidam aí assistem várias vezes para ir digerindo tudo isso que a gente vai falando. Gente, a gente vai se despedir até daqui a 15 dias com o mesmo tema. A gente continua aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau.